Programa Mundo dos Negócios. Apoio Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Fierne. Pelo futuro da indústria. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, bom dia! Estamos no ar com mais um programa Mundo dos Negócios. Vamos falar aqui sobre empreender, sobre fazer o seu futuro diferente, sobre criar alternativas para si e para a sua família e valorização das empresas, porque este programa tem o propósito de valorizar as empresas do Estado e os empreendedores, independente do porte ou independente da perspectiva futura dessas empresas e desses empreendedores. O que nós queremos é mostrar experiências para que você saiba que é possível ter uma alternativa, que você pode construir o seu futuro de forma diferente, de forma exclusiva, de forma vencedora. Quem sabe se assim você não vai se satisfazer muito mais do que se ficar nessa paradeira, nessa pasmaceira em que nos acostumamos a manter nos últimos 10, talvez até 15 anos. O Rio Grande do Norte precisa mudar e ele só vai mudar com a força do empreendedor. Só e somente só uma sociedade empreendedora é capaz de gerar desenvolvimento e capaz de gerar mais emprego, mais conforto, mais ocupação, mais renda para todos nós. O que nós queremos é uma sociedade ativa, uma sociedade que seja capaz de produzir cada vez mais e de gerar riquezas. O nosso país é riquíssimo, mas a população é pobre. Por quê? Porque falta ao governo estimular as pessoas a desenvolverem todo o seu potencial para construir um futuro melhor. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, como fazer um futuro melhor. Hoje nós vamos conversar agora com o João Henrique Moura, da Gestos e da Aveiro. Ele vai já explicar o que é e vamos começar com essa pergunta. João Henrique, bom dia, satisfação tê-lo aqui conosco. Bom dia, Gênio, é um prazer estar aqui contigo. Como fazer um futuro melhor? Gênio, eu acho que trabalhando muito, respeitando as pessoas, sendo bastante ético, isso eu acho que faz com que a nossa sociedade ela possa colaborar, não ficar num olhar muito mais para si, mas sim também ter um olhar para o outro. E empreender também é ajudar as pessoas a crescer. Então, acho que tudo isso faz parte de uma conjuntura de como tornar esse mundo melhor. Ou seja, braços dados seria isso, né? Exatamente. A gente dá os braços para que todos possamos construir algo juntos e, da mesma forma, todos sermos felizes juntos. Seria o mundo ideal? Sim, eu acho que toda vida que você passa a querer crescer, e crescer com pessoas ao seu lado, isso é muito melhor. A gente não pode ter um olhar, uma miopia de ficar olhando simplesmente para o seu mundo, e sim olhar para quem está ao seu lado. A partir daí a gente consegue crescer e puxar as pessoas que estão conosco para crescer junto. Nós vamos conseguir isso sem ter um forte programa educacional capaz de erradicar o analfabetismo e, na outra ponta, capaz de gerar nas pessoas muito mais conhecimento, muito mais abertura para a inovação, para as novas tecnologias? Eu acho difícil, porque a questão da educação, ela passa por ter uma visão mais ampla do mundo e das pessoas. Então, a partir do momento que você tem uma dificuldade em que as pessoas possam ter uma educação de qualidade, que seja realmente continuada, isso dificulta a criação dessa cultura e que as pessoas possam ajudar as outras, não ficar olhando simplesmente para o seu mundo. Essa história de ficar uma pessoa olhando para as outras, isso é muito legal, porque o bom sentido da coisa, quer dizer, você harmonizar uma sociedade em função de um propósito, que, claro, é da satisfação pessoal, sim, mas é sobretudo de fazer com que todos vivam melhor. Historicamente, os governos brasileiros, as suas três instâncias, federal, estadual e municipal, eles não veem assim a sociedade, eles não olham para o nosso povo. Você não sente isso, não? Sinto. Isso é algo que a gente, principalmente quando você está no lado empreendedor, você vê o quanto é difícil, Quantas pessoas acabam tendo uma ideia boa, um negócio que seria muito legal de ser viabilizado, mas muitas vezes pelas dificuldades que são colocadas muitas vezes pelos entes governamentais, essas ideias elas não fluem. Então, se existisse realmente um olhar de liberdade, um olhar para o empreendedorismo, ele poder realmente desenvolver em todas as suas características e força, isso seria muito mais fácil para a sociedade e para os empreendedores. Por falar em empreender, você está à frente, junto com seus sócios, de dois negócios. A Gestos, o Grupo Gestos, que compreende também a Aveiro. O que é o Grupo Gestos?
Inicialmente, a Gestos é uma empresa que agora, em 2021, completou 30 anos. É uma empresa que tem um foco... Você criou com quanto? Com 9 anos? Quase. Não pergunto quantos anos tem a armação, não. Então, foi uma empresa que completou 30 anos, agora em 2021, e é uma empresa que tem um foco de atuação em consultoria contábil, seja ela desenvolvida dentro da própria Gestos, onde nós temos uma equipe que desenvolve as atividades contábeis dentro da nossa sede, como também nós temos uma equipe que fica nos clientes, principalmente os clientes que têm um volume maior de dados, né? Um volume grande de compras, de emissão de notas fiscais. Então, a nossa atividade ela pode ser desenvolvida tanto dentro da nossa sede, como junto ao cliente em sua operação final. Então, uma pessoa que está lá, que tem um capitalzinho reservado, como o Jorge falou aqui no programa anterior, ele tem um capitalzinho reservado, deixou na mão de um primo, está com um dinheirinho lá e está querendo fazer um investimento, está querendo empreender. Se eles procurarem a Gestos, ela dá suporte a essa pessoa, a esse investidor na área contábil, organizacional da empresa, como é? Sim, porque hoje nós temos condição, pela equipe que nós temos, de atender o pequeno, o médio e o grande, né, de acordo com a necessidade do cliente. Então, se uma pessoa tem um projeto, nós podemos, porque toda ideia, ela se não for bem estruturada desde o início, existe uma dificuldade maior disso dar certo. Então, você tem que pensar, planejar, começar a desenvolver, saber quais os custos que aquela atividade efetivamente vai ter, para que a partir daí esse projeto ir ser colocado na rua. Porque senão, às vezes quando o empresário, né, o empreendedor, na sua primeira experiência, ele não conhece um pouco de toda a parte tributária, toda a parte do que incide sobre a sua mão de obra, quando você compra a mercadoria de fora, o que é que vai ter de imposto ou não. Se ele não tem todas essas informações, ele pode inicialmente começar a imaginar que vai ter uma margem de lucro que não vai ser real. Então isso acaba inviabilizando a ideia, né? Não pode confundir o apurado com o lucro. Exatamente. Isso é uma tese antiga que meu avô, aliás, meus dois avós diziam, nunca confunda apurado com lucro. Meu avô, ambos eram comerciantes. José Natal Tinoco, conhecidíssimo, e Júlio César de Andrade, ambos na Ribeira. As duas empresas, por acaso, estão abertas até hoje. A de meu avô Tinoco chamava-se Tinoco e Fernandes, que hoje é Armas e Bagagens do meu primo Lindbergh. Lindbergh Tinoco. E a outra, que é César, meu tio está lá com os filhos, com os primos lá. Interessante isso, né, João? Essa visão das coisas, né? João, Aveiro faz o quê? A Aveiro, ela nasceu na pandemia. É uma filha da pandemia. Filha da pandemia. Nem tudo foi ruim, então, na pandemia, né? Exatamente. Perdemos, infelizmente, pessoas queridas, né? Mas sofremos, né? Sofremos. Angústia, muita angústia. Mas também tivemos algumas coisas positivas, né? E ao longo da pandemia, a partir de uma demanda de alguns clientes, onde gostariam de terceirizar a sua operação financeira, então foi quando nós criamos a Aveiro BPO, que é uma empresa que faz a terceirização do departamento financeiro. Então, você tem uma operação, isso é muito mais voltado até para empresas de serviço. Uma clínica médica, um escritório de advocacia, que você, às vezes, tem uma pessoa para fazer a sua operação de contas a pagar. O dirigente, por exemplo, é um médico, é um profissional que não tem tempo para tomar conta daquela parte, é isso? Isso, exatamente. Então, essa atividade financeira ela é terceirizada, onde nós controlamos toda a parte de contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa, né? Recebemos tudo o que existe para pagar, já é lançado no sistema do banco que o cliente tem a sua operação. Nós não temos nenhuma autonomia para efetuar o pagamento, mas somente para fazer a programação dos pagamentos, e a partir daí ele entra com a senha e faz a sua devida autorização, como a emissão das notas fiscais, boletos. Então, toda essa operação financeira, a Aveiro, nós temos profissionais que desenvolvem esse trabalho, deixando o empresário focar realmente na sua atividade principal, né, nas consultas médicas, nos seus processos, se for um advogado. Então, isso dá uma liberdade maior para o empresário focar na sua atividade fim. A carga tributária do Brasil não é gigantesca. A gente acompanhou agora, João, 10 dias, 15 dias, a Celeuma maior do mundo lá em Brasília, por conta da redução do ICMS sobre combustíveis, telecomunicações, outras coisas, outros produtos mais. Parte do mundo político, do mundo oficial, dizendo que era um prejuízo maior do mundo, em detrimento da verdade, quando a verdade o que ocorre é o seguinte: o dinheiro ficará no bolso do cidadão,
que fará outras compras, ou seja, nós não continuamos mantendo uma carga tributária muito acima do que seria ideal para um povo com perfil econômico e social do povo brasileiro? É muito alta. A carga tributária que nós temos realmente ela é absurda e falta também uma educação e um conhecimento da grande parte da população, onde muitas vezes se imagina que quem paga o imposto é o empresário. Na verdade, o empresário ele faz uma transferência desse imposto para o consumidor final. Então, eu me lembro uma época que nós fazíamos um evento que era para explorar, junto à CDL Natal, que era para explorar esse conhecimento de impostos. Muitas vezes as pessoas não sabiam que quando você está comprando uma carne, ali dentro tem um percentual de imposto. Quando você está comprando um pão, um café, então isso existe uma tributação. E na cabeça da população, ela não paga o imposto. Quem paga o imposto é o empresário. Então, isso faz parte também do processo que você falou anteriormente, educacional, onde as pessoas não conhecem, na verdade, o que eles têm de custo quando se compra um produto, né? E isso impacta de forma muito séria. O imposto no Brasil é regressivo. Tudo que a gente gostaria era que fosse regressivo, ou seja, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Aqui no Brasil, e sobretudo em relação à gasolina, o imposto, quando ele estava sendo cobrado, o imposto ele é regressivo, ou seja, o preço que você paga da gasolina, você tenha dinheiro ou não tenha, é o mesmo do cara que é muito rico ou não é. Isso prejudica enormemente os mais pobres. Mudaremos isso há algum tempo, você acredita? Acho difícil. Sempre se fala em reforma tributária, mas até pela própria conjuntura que ao longo dos anos que foi feito a parte de impostos, principalmente no que tange a impostos estaduais, onde dentro do Brasil você tem cargas tributárias diferentes, onde em cima de um produto que você compra, você paga impostos federais, muitas vezes impostos estaduais ou municipais. Então isso é muito difícil pelo tamanho do Brasil que a gente consiga um dia ter uma reforma tributária verdadeira, onde a gente consiga diminuir esse custo de imposto. Mas existe uma esperança, né? Somos sempre otimistas, mas eu acho muito difícil. No Brasil, se paga mais imposto sobre o consumo do que sobre a renda, o inverso do que ocorre nos países do mundo civilizado. Vamos ser otimistas que isso mudará um dia. Eu explorei você aqui, o lado seu de contador, sem dizer nada, para que você pudesse perceber que a gente pode fazer as coisas diferentes de forma melhor. João Henrique, muitíssimo grato por sua participação aqui conosco, o tempo já voou. Sua palavra final para quem está nos assistindo. Gostaria de agradecer, Gênio, o convite. Sempre é um prazer ter esse bate-papo contigo e sempre colocar à disposição, né, para que a gente puder estar conversando sobre esse mundo dos negócios, estamos sempre à disposição. Perfeito. A Gestos eu conheço de perto e recomendo. O programa Mundo dos Negócios vai a um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. E agora eu vou bater um papo aqui com Melissa Salles, do Ateliê Botânico. Bom dia, Melissa. Satisfação tê-la conosco. Bom dia, Gênio. O que é Ateliê Botânico? O Ateliê Botânico ela é uma loja do segmento de paisagismo, de plantas, mas não um viveiro. Então, qual é a diferença? A gente não comercializa o vaso do jeito que vem do produtor ou da nossa produção, no vaso de plástico. Então, você pode trazer sua peça que está guardada em casa, está sem utilidade, uma peça, um vaso, e a gente dá a vida a ele novamente. Então, você paga pela montagem e pela planta que você coloca nele. Certo. Ou nas nossas peças também. Então, a diferença do ateliê para um viveiro de planta é essa. Que plantas você tem lá que você oferta para as pessoas, para o seu cliente? Quais são as plantas? Na verdade, o nosso segmento é plantas para ambientes internos, que eu acho que é uma das grandes dificuldades no mercado, é plantas para dentro de casa. Casas né? e apartamentos? É, isso. Porque São plantas pequenas? Plantas pequenas, não necessariamente não, mas são plantas adequadas para sombra, né? Para local sombreado, né? Ah, tá. Porque um ambiente externo tudo é mais fácil, porque tem sol, tem tudo, né? Todas as condições que a planta precisa, mas interno já dá mais um pouco mais de trabalho. Mas, assim, a gente veio para tirar isso das pessoas que não dá certo um jardim dentro de casa, né? Dá certo sim, é só um pouco de mais atenção para as plantas. E aí você,
a pessoa vai lá e comprou, e depois ela precisa de consultoria, de acompanhamento, porque nem todo mundo sabe tratar planta. Quer dizer, vou dar o exemplo, porque é uma casa de homem, o homem tem muitas coisas na cabeça, mas ele normalmente, nem sempre, hoje mudou muito, mas nem sempre ele tem dedicação, tempo, cuidado. Como é que faz? Vocês orientam, vocês prestam assessoramento, como é que é isso? Isso, assim que a gente vende um produto nosso, uma planta, a gente dá essa orientação. Então, se você tiver 2 dias na semana com cuidados com a sua planta que você levou, você já resolve. Ela não morre, não? Não precisa ser todo dia. Sim. 2 dias, mas que seja da maneira correta. Quer dizer que se você botar água, por exemplo, aguar 2 vezes por semana, não morre? Tranquila. É a quantidade que você coloca Sim. naquele dia. Se for muito, encharca e prejudica. Tudo demais faz mal. Então, pouca água ou muita água faz mal. Então, é o equilíbrio disso. Então, 2 vezes por semana, se você fizer da maneira correta, você vai ter realmente uma planta natural dentro de casa. Por que é que o seu ateliê virou um ponto de encontro? As pessoas vão para lá bater papo e confraternizar. Eu estive lá já 2 vezes, fiquei impressionado com a presença lá. Muito legal, um ambiente diferenciado demais. Isso aí era um sonho muito, muito antigo, né? Eu já tinha quase 20 anos esse meu sonho de colocar o ateliê, e eu acho que a pandemia começou a me dar essa vontade, despertar, não dizer, por que você não coloca? Porque as pessoas tinham essa dificuldade, estavam muito em casa devido à pandemia e queria saber como cuidar. Eu disse, não, por que não agora colocar isso em prática, né? Então lá a gente tem troca de informação, você troca essas dicas de cuidado com a planta. Então a gente começa a desmistificar que a planta não é difícil. Então lá você vai bater papo, você às vezes, muitas vezes vai só tomar um café e termina levando a planta. Você tem um café lá especialíssimo, né? Temos um café e a gente criou com tudo de produtos que fosse realmente que o mercado gostasse, lanches, mas assim, são lanches realmente diferenciados. Melissa, a gente tem uma tradição aqui das famílias de terem planta nas suas casas. Eu me lembro que na casa da minha avó tinha planta, minha mãe, todo mundo cuidava das plantas, tinha um carinho pelas plantas. Essa tradição se mantém, ampliou, diminuiu, como é hoje? Tem, total. É uma coisa que é muito forte ainda, né? Eu estou na área da execução de jardins, de áreas grandes, de áreas externas, e a gente tem que buscar isso, essa memória afetiva das nossas avós, e isso vem muito forte. Todo cliente ele vem dizendo isso. Minha avó gostava de tal planta, eu queria essa planta de novo. Então, a gente está fazendo esse resgate. E o ateliê vem justamente para fazer o resgate do que ficou perdido lá atrás, o que chegou, as plantas de moda. Mas as plantas antigamente funcionavam também, tem um valor afetivo. E a gente está resgatando isso do passado. Eu me lembro demais que eu recebia encomenda da minha avó, da minha mãe, disse, olha, eu queria que você fosse ali comprar um antúrio para mim. Eu não sei o que é um antúrio. Está aqui na minha cabeça o nome, porque eu saía de bicicleta para ir comprar onde ela mandava, né? Exatamente. Eu, 14, 15 anos, 13 anos, sei lá. E você fica com essa memória afetiva, porque as plantas têm um papel fundamental na humanização das casas, das residências. Pelo menos eu vejo assim, né? Total. E eu acho que cada vez mais as pessoas precisam ter essa preocupação de colocar as crianças desde cedo nesse contato com a natureza. Foi o que eu tive na minha infância. Então, acho que quanto a isso é importante, o respeito pela natureza, o respeito pelas plantas. Então, assim, na minha casa isso foi muito forte. Isso. Então, assim, eu acho que as crianças que têm esse contato com a natureza de pegar na terra só tem benefícios, né? Essas plantas que você vende lá, elas vendem onde? Boa parte é minha produção. Eu tenho uma você produção. mesmo produz? Eu tenho uma produção na fazenda. Ah, é? Minha estufa já tem 10 anos de estufa. Fiz só uma mudança nela, porque quando eu comecei a abrir o ateliê, eu precisava de plantas de ambientes internos. Sim. Que é justamente plantas de mais de sombra. Então, é muito fácil você ter externo, porque sol tem todas as condições, mas quando você passa a ter de ambientes internos, requer mais um pouquinho de cuidado. Então, eu comecei a migrar para plantas de ambientes internos. Então, assim, a gente tem uma produção nossa própria e outras a gente pega de pequenos produtores para a gente fazer justamente isso. Pega de pequenininha e leva para a estufa até crescer e fazer essa cadeia novamente, né? Até chegar no viveiro. Quem é seu cliente? É mulher, é homem, é o quê? Todo mundo? Como é o perfil? Todo mundo, é impressionante. E, assim, cada vez mais tem chegado homens que gostam de plantas e ele tem muito mais disponibilidade, muitas vezes mais do que a mulher. Ah, é? Muito, eles gostam Mas de são conversar. conduzidos pelas arquitetas, como é? Ou não? É Não, iniciativa necessariamente não. Meu público era muito ligado a arquitetos no passado, né? Assim, antes da loja. E agora, não. Agora são pessoas que eu nem sei nem quem são, que me viram pela internet e descobriram que começaram a gostar do ambiente. E aí chegam homens, pessoas mais velhas, crianças.
Então, assim, pessoas que com problemas de depressão têm conseguido encontrar um equilíbrio no seu ambiente. No ambiente. Porque a gente lá tem um espaço, uma área muito grande, verde, então, assim, as pessoas muitas vezes... Essa semana mesmo, uma cliente perguntou, eu posso vir todos os dias fazer yoga no seu jardim, contemplar naturezas? Pode, tranquilo, pode chamar quem você quiser, não bagunçando, não quebrando as plantas, não tem problema nenhum. Que coisa que eu não faço eventos lá, que tenha realmente, porque eu acho que não combina com o ambiente. Mas, assim, a procura está sendo cada vez mais pela essa reconexão com a natureza. É muito interessante isso aí, porque você transformar o seu ambiente num ponto de encontro, de procura das pessoas com outra finalidade, quer dizer, elas vão lá, tudo bem, eu sei que não tem rentabilidade direta, mas as pessoas, claro, vão recomendar a sua marca, vão falar sobre o ambiente e vão comprar quando elas precisarem, Isso, né? É interessante porque a marca, e aí entra um pouco de marketing, o desejo tudo que as marcas querem é que elas se transformem em marcas amadas. Os americanos chamam de love makers. Mas quando você ama uma marca, você recomenda, você passa para frente. A gente tem algumas marcas de produtos que a gente jamais imaginaria que iria defender com tanta força, e você diz, não, eu gosto do telefone de tal marca, eu gosto do computador de tal marca, e por aí vai. Não é assim a vida da gente? Isso. A gente se apaixona pelas marcas. O custo para fazer as pessoas, o consumidor, se apaixonar por uma marca é gigantesco. Quem trabalha com marketing, com propaganda, sabe disso. Ora, na medida em que as pessoas já estão usando o seu ambiente, já estão recomendando, estão lá porque acha que aquele alimento é bacana, que faz parte da vida delas e é uma referência do que elas gostariam para fazer yoga, você imagina o nível de recomendação que elas vão fazer. Quer dizer, você está aí num ambiente propício a se transformar num ambiente de admiração, de paixão das pessoas, né? A sua marca vai ganhar muito com isso. É bem interessante isso aí. E a gente tem trazido isso, né? Esse resgate, não só com isso, mas a gente tem atraído muito beija-flor para o local. Sim. Com o néctar, a gente tem colocado em toda a extensão do ateliê, abelha sem ferrão. Sim. Então, a gente tem feito um ambiente microambiente específico. E você vê, dentro do Natal, dentro uma área super urbana, movimento de trânsito, e ela está ali. Porque tem um trânsito muito grande ali, porque fica próximo da Pedreira de Moraes. Mas é um pontinho, né? Muita gente surpreende quando entra, né? Porque no espaço, que realmente... Você tem quase uma mata ali, né? É verdade. Ali tem qual é a área ali? 2.000 e poucos metros quadrados. 2.000 metros quadrados. Mas não a área toda, né? Que a área do ateliê é menor, mas é uma área bastante... Está lhe satisfazendo profissionalmente? Demais. Eu digo que você fazer o que você gosta realmente é muito... É gratificante, você não cansa, né? Eu acordo muito cedo e o ritmo é muito grande, porque a gente vai para a estufa. Vem para Natal, atendo o cliente, então assim... Mas a satisfação quando você chega no final do dia, que você abre a gente tem um livro no ateliê, que as pessoas deixam mensagem. Sim, certo. Um livro de opinião, de comentários. Não, de mensagens. O que é que você achou do ateliê? E depois, no final do dia, quando você abre esse livro, você vê as mensagens, então assim, aí você faz, valeu. Você lê todas? Todas. É porque esse é o melhor feedback que você tem. E assim, as pessoas dizem assim, nunca feche. Sim. Você trouxe vida pra gente novamente. Você um trouxe, espaço único aqui em Natal, não conheço nada parecido, assim, como uma empresa, né? Não tem concorrência, né, Melissa? Não, com esse perfil não tem, né? O nosso perfil eu acho que é o primeiro, assim, realmente, no nosso modelo, eu acho que é o primeiro aqui em Natal, realmente. Quer dizer, você criou um negócio exclusivo, que as pessoas já estão, por si próprias, difundindo para outras pessoas e que agora estão usando como uma referência para elas. Isso. Você é marqueteira? Pensei que você ia dizer, não, mas Silvio Bezerra, o marido dela, Silvio, que gosta de marketing, tem um conhecimento danado nessa área de varejo. Pensei que você ia dar o crédito a ele nessa hora. Que mensagem você daria para quem está nos assistindo agora sobre esse negócio? Aliás, faz quanto tempo que você abriu o ateliê? 6 meses só. 6 meses? O café tem 2 meses e o ateliê só tem 6 meses. E você, com 6 meses, já está com esse tipo de porque acho que... de retorno. Porque eu já estou no mercado há 22 anos, né? E eu, na verdade, no segmento, E aí, eu acho que acreditar, né? Eu tive que ter um professor que me dissesse, quando eu fiz uma entrevista com ele, e ele disse, quanto tempo você está querendo botar um ateliê? Quanto tempo você tem esse projeto? Eu disse, 19 anos. Ele disse, pode coloque não. Porque você não está acreditando no seu projeto. E no outro dia eu disse, eu vou colocar. Então, assim, acredite. Porque eu acho que é fácil quando você... É fácil, que eu digo assim, é fácil quando você ama de paixão. Então, eu amo o que eu faço.
Não me arrependo em nenhum momento de colocar, porque eu acho que é uma satisfação que todo mundo que me conhece está vendo. Quanto eu estou feliz com a abertura da loja, que eu acho que foi o fechamento da minha profissão, né? Da escolha que eu fiz, que é a arquitetura. Não basta fazer, tem que gostar do que faz, né? Tem. Porque não é... Vou fazer uma pergunta sobre o Natal. Você fica à vontade se não quiser responder. Eu vejo, às vezes, umas podas estranhíssimas nas árvores de Natal. Você observa isso? Tem. Eu fui da área, então eu sei de... A gente vê que as árvores devem sofrer, né, com aquelas podas que eles fazem. Mas aí você tem que pensar o seguinte, com a fiação elétrica passando, muitas vezes tem que fazer isso, né? Porque não tivesse mudado esse perfil, esse jeito de colocar a fiação, né? Porque um vegetal, ele tem tempo de vida, né? Ele nasce, cresce e morre, igual uma pessoa. E as pessoas, às vezes, não entendem porque a gente tem que fazer uma poda, às vezes, radical. Mas se ela não fizer uma poda radical, muitas vezes ela vai tombar e vai atingir alguém, né? Então, acho que deveria mudar o sistema de como ter a fiação elétrica. Melissa, muito obrigado. Foi bem esclarecedora, muito interessante a conversa. Nós começamos aqui com Melissa Salles, do Ateliê Botânico. Vale a pena você ir lá, eu recomendo. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui. Tenha você uma boa semana e nós voltamos no próximo domingo, aqui na TV Tropical, às 10h30 da manhã. Até lá! Programa Mundo dos Negócios. Apoio Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Fierne, pelo futuro da indústria. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.